Graças a Deus, irmãos, estamos mais uma vez com um vídeo, desta feita vamos estar falando um pouco mais sobre a palavra de Deus para os vossos corações. Queremos desde já estar saudando a todos os irmãos da IPF de São José do Egito, do campo missionário na cidade de Teixeira, Paraíba, e também aos amigos e irmãos que nos assistem pelos compartilhamentos no Facebook, no YouTube e também no nosso WhatsApp. Queremos assim saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de prosseguirmos, eu peço a todos os irmãos que nos assistem pelo YouTube que se inscreva lá no nosso canal para que você esteja atualizado de tudo que nós assim postarmos lá naquele canal, o canal Graça Maravilhosa, é o nosso canal, o canal do Reverendo Davi Nascimento. De onde você está, eu convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e apenas o versículo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, e vamos ler apenas o versículo 15, que é um texto muito conhecido nosso e que trata exatamente nossa vida como igreja, da nossa visão como igreja e da nossa missão como igreja. A Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, nos diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ao refletirmos neste texto, nós ficamos a pensar sobre a nossa condição como igreja, a nossa visão como igreja e a nossa missão como igreja. Observamos, queridos irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa resgatar a sua visão missionária. Ela deve entender que a obra missionária não é algo que você opta por fazer ou não, mas é uma ordem direta proferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e a mesma ordem ela não pode ser negligenciada. Perceba que quem ordenou foi o dono da igreja. Ele requer de sua igreja, ele requer de cada um de nós uma visão missionária. O evangelista Marcos, como nós observamos aqui, ele registra a ordem que o nosso Senhor Jesus Cristo dirigiu aos seus discípulos. O Senhor Jesus, ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E dentro deste versículo, dentro deste texto, nós podemos extrair três verdades a respeito do nosso compromisso como igreja, no sentido das missões, no sentido do evangelismo ou da evangelização. A primeira verdade que eu quero compartilhar com todos é a dimensão do ID. A dimensão do ID, ela é imperativa. Perceba que é uma dimensão imperativa. O que é isso, meus amados? Nós podemos aprender que além da igreja ter uma missão de proporções amplas, esta missão ela é imperativa, ela é uma missão urgente. Frente a isto, a igreja em nossos dias não pode ficar de braços cruzados, ela não pode estagnar, ela não pode parar, entendendo que não é uma urgência, que não é algo urgente, que é algo que deve se fazer depois. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve entender que esta obra, esta missão, esta ordem, ela é imperativa, ela é urgente. Essa obra não é opcional, não é algo que a igreja ela faz uma vez no ano, não é algo que a igreja ela faz apenas em uma programação especial, em uma data especial.
mas é uma obra que ela constantemente ela deve estar fazendo. O verbo ide é o verbo imperativo afirmativo, ou seja, é uma ordem. É uma ordem. Jesus falou em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Essa versão deste versículo está na NVI, que é bem interessante quando ele fala: se vocês me amam, vocês irão obedecer o que eu mando, o que eu ordeno, o que eu estou mandando. O hino do Senhor, meus amados, é um mandamento, é uma ordem, e esta ordem reflete o nosso amor para com o Senhor Jesus Cristo. Veja que ele diz: se vocês me amam, vocês irão obedecer os meus mandamentos. Quando deixamos de fazer a obra, quando deixamos de cumprir o ide do Senhor, nós refletimos a falta de amor para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isto? Porque Ele nos deu uma ordem, e esta ordem, ultimamente, está sendo descumprida. A segunda verdade, queridos, que eu quero compartilhar para vocês, é sobre a dimensão deste ide. Ela, além de ser imperativa, é uma dimensão vasta. É uma dimensão vasta. A Igreja do Senhor Jesus lança a semente do Evangelho não por opção, como já falamos antes, mas porque ela entende que o ide é uma ordem direta do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, meus amados, ela deve obedecer esta ordem. Porém, quando compreendemos, queridos irmãos, a grandeza do nosso resgate em Cristo, quando compreendemos o porquê hoje nós podemos declarar, nós podemos afirmar que nós somos salvos, e se hoje morrermos, seja dessa enfermidade que está assolando o mundo, ou seja de outra coisa qualquer, ou se por acaso o Senhor de repente Ele vir, porque a promessa é que Ele vai voltar, e se nós não estivermos aqui, irmãos, nós vamos entender o porquê nós somos salvos, o porquê nós declaramos que somos salvos. E por que isto, meus queridos? Porque essa grandeza do chamado de Cristo para nós nos remete a percebermos que nós somos chamados do mundo para sermos enviados novamente ao mundo. Mas de que forma, irmãos? É se comparando ao mundo? É amando o mundo? Não. E por que isto? Porque a palavra de Deus nos diz que nós não devemos amar o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não é, na verdade, meus queridos, esta ideia que se tem de que nós somos chamados do mundo para sermos enviados de volta ao mundo, mas com o propósito, meus amados, de sermos arautos em um mundo que está em trevas, em um mundo caído. O arauto, queridos irmãos, ele é um emissário de um príncipe ou de um rei, que era encarregado de levar e fazer ouvir as ordens daquele rei, ou a mensagem daquele rei. O arauto, meus amados, ele era um mensageiro, ele era um porta-voz de uma autoridade real. Certa vez, queridos, o Senhor Jesus, ele comparou o mundo a um campo em que o agricultor, em que o semeador, ele lança a sua semente. Perceba, meus queridos, que este campo ele é vasto, porque algumas sementes caem em terra inapropriada, caem em pedregais, os pássaros comem, as sementes caem também em espinhos, mas algumas delas caem em campo, em terra fértil, em terra que de fato vai produzir frutos. A semente, meus amados, ela precisa ser semeada pelos semeadores da palavra de Deus. Nós precisamos, queridos,
abandonar esta postura de que a igreja ela apenas defende uma placa denominacional, que a igreja ela se restringe à denominação A, denominação B. A visão, meus amados, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, independente de denominação, ela deve ter, é exatamente a visão de reino. A visão em que a semente, que é a palavra de Deus, deve ser lançada e certamente ela vai cair em um campo que vai frutificar. Quantas almas neste momento estão padecendo sem conhecer a palavra de Deus? Quantos drogados estão nas ruas à mercê desta pandemia que agora acontece? E quantos estão morrendo sem ao menos ter contato com a palavra de Deus? Quantos estão na prostituição? Quantos estão, meus amados, no alcoolismo, nos vícios, sem conhecer a palavra de Deus? E quantos lares estão sendo desfeitos pelo fato de que a igreja ela tem se calado, ela tem cruzado os braços? Dificilmente nós vemos, principalmente aqui na cidade, em São José do Egito, irmãos entregando literaturas, entregando panfletos. Dificilmente nós vemos cultos campais evangelísticos, porque, meus amados, a igreja ela tem cruzado os braços, e por isso muitas pessoas estão padecendo, estão morrendo. Diz a palavra de Deus: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? A igreja, meus amados, ela é chamada, ela é conclamada a pregar o evangelho. A igreja, meus amados, que deixa ou que abandona ou que substitui missões em detrimento de programações que muitas vezes são para agradar as pessoas, são para satisfazer o ego. Essa igreja que deixa, abandona missões, que não investe em missões, essa igreja ela tende ao fracasso. E por que isto, meus amados? Porque muitas seitas têm ganhado espaço, porque a igreja ela tem se restringido a fazer e a cumprir o papel dela. A terceira verdade que ainda eu quero expor nesta palavra é o conteúdo do ID. Qual seria o conteúdo do ID? Muitas pessoas, irmãos, ainda perdem tempo em tentar elaborar métodos para evangelizar. A mensagem que a igreja é incumbida de pregar é o evangelho. Esse é o conteúdo, é a boa nova de salvação para o perdido. Como falei, queridos, muitos têm se perdido ou se prendido aos métodos inovadores. Muitas são as reuniões que tentam debater, que tentam dialogar, que tentam de fato chegar a um consenso sobre como devemos evangelizar. Alguns entendem que apenas com ação social, outros, porém, entendem que deve ser com programação especial, que faz uma vez no ano na rua. Mas percebam, irmãos, que o conteúdo de missões, o conteúdo de evangelismo é o evangelho, é a palavra de Deus. E a mesma palavra, ela deve ser pregada constantemente. Ela deve ser pregada independente, meus amados, de minha boa vontade ou não. Ela deve ser pregada porque é uma ordem. Então, queridos, o conteúdo para a obra missionária, como eu falei, é o evangelho. E esse conteúdo não pode ser adulterado, ele não pode ser mascarado, ele não pode ser falsificado. Certa vez, o apóstolo Paulo, instruindo ao pastor Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, ele fala assim, meus amados, em 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda paciência e doutrina. Notemos, irmãos, que muitas vezes, utilizando este texto apenas
como forma doutrinária na nossa igreja, para pregar aos pastores, pregar aos candidatos ao sagrado ministério. E entendemos muitas vezes que esse texto ele não se adequa à missão, ao evangelismo. Percebe, irmãos, que quando evangelizamos biblicamente, nós estamos pregando doutrina, nós estamos ensinando doutrina bíblica, nós estamos evangelizando com toda paciência e doutrina, como fez o Senhor Jesus Cristo. Porém, irmãos, observemos